Moradia ou morte, patriotários? O novo normal é assim, um editorial dia sim, dia não, falando novamente terraplanismos contra Lula, lavando as cabeças, cérebros e mentes, numa enxurrada de bosta retórica contra a população indefesa, visto o rompimento das barragens da educação faz tantos séculos que mal lembramos. No dia seguinte, te noticia da catástrofe. Mais uma catástrofe nada natural, visto que há quantos séculos alguns corpos são vítimas de moradias tão impróprias? Moradias tão impróprias para corpos ricos e, portanto, geralmente brancos. Nesse dia seguinte e nos decorrentes, brotam novas cachoeiras na tragédia que soterra tantos e tantos humanos. Quem dera os novos caminhos d'água encurralada fossem os únicos dando bote na arquitetura genocida do capitalismo diário, no urbanismo sanguinário da especulação imobiliária, na engenharia das relações sociais que geram escassez lucrativa. Mas não é só a água encurralada que dá bote. Lá vem a mídia e seus porta-vozes, no caso os grandes, vem latir contra as críticas decentes que se deve fazer a esse tipo de desastre, que há quantas décadas sabemos, com cada vez mais precisão técnica ainda, que não tem nada de natural. Inclusive, o aquecimento global e todos os outros vários cavaleiros do apocalipse nazista cristão de bem são frutos do capitalismo, e não as vinhas do Mao Zedong, mas da ira burguesa, com a qual o Mao não deixou de colaborar, mesmo que com importantes ressalvas, que também nem duraram muito, nessa nova NEP tão prolongada, rumo ao socialismo de capital, ou qualquer moda da vez que o valha. Quando que veremos grandes cadeias de hotéis libertarem seus funcionários de servir ao fútil para forjarem um trabalho realmente útil, de acolhimento das vítimas dessas tragédias capitalistas evitáveis? Quando não fossem os poderosos, muitos dos quais se hospedam nesses hotéis de luxo, ou alguns são donos, acionistas parasitas, sei lá, tanto faz. Não fossem esses poucos, poderíamos ter inclusive combatido melhor a pandemia de Covid-19, que por sinal ainda não acabou, e vai saber se em algum momento pode aflorar novas ondas ou sequelas, mas vamos jogar esse assunto, como sempre, para baixo do tapete. Se não, podemos incomodar também redes de supermercados, assim como proprietários privados e acionistas da cadeia produtiva de vacinas e do resto da indústria farmacêutica que nos priva da tecnologia e saber, a eficiência e velocidade produtiva, e desagradar também outros capitalistas, como os donos dos desumanos planos de saúde, que nem deviam existir para começo de conversa, e também os parasitas governantes de nossas cidades, que estão habitadas por veias e artérias de metrô, que felizmente ainda entopem pouco. Mas vamos ver até quando, né? Nesse capitalismo em que a tendência é a aceleração da entropia, no sentido de tudo estar feito para certamente cair aos pedaços, e cada vez mais rápido, já que isso é bom para a economia, para os poderosos, e às vezes direto ao pó, ao cinza que não é dos prédios asfaltados, aos tons maravilhosos e até rentáveis de pôr do sol de radiação capitalista, ou algo assim. Quando que decretarão que óbvios ululantes podem ser falados? Quando isso acontecer, o Congresso, a Justiça e o mercado sancionarão tal afronta? Quando que moradia e alimentação,
de fato serão direitos. E outros direitos básicos? E tudo o que a maioria merece? Condições históricas de produção? Parece que temos de sobra. Mas para isso não dá para escapar da revolução. Embora vocês escapando da necessidade dela, também atrapalham a existência dela. E, consequentemente, das únicas soluções possíveis para tantas catástrofes como a dos últimos dias e das ainda piores que virão. E mesmo se o capitalismo desse conta de reduzir, nenhuma tragédia dessas jamais será aceitável com nenhum humano. Curioso quanto os humanos direitos acabam desinformados por alguns tentáculos da ideologia dominante e não são devidamente informados sobre o valor microscópico para conter tragédias que o governo federal anterior e seus demônios auxiliares aprovaram no nosso orçamento e Lula busca romper minimamente com essa lógica, não por ser bom, mas por ser outra peça na manutenção do capital. Esse ente sanguinário que ora é policial bom, ora é policial mau, mas pelo amor, olha a polícia. Quantos humanos direitos não estão sujeitos a morrerem nessas tragédias? Tragédias que seus ídolos e mitos distribuem como se fosse comprovado que o inferno após o nosso inferno de humanos vivos não existe. Como diria o velho barbudo, o verdadeiro Papai Noel vermelho que não é filho da puta nem da santa. Muitos desses humanos direitos têm muito mais que seus grilhões a perder. Tem mais a perder que a própria vida.